Olá, boa tarde, amados irmãos, nascidos de novo pelo lindo e puro Evangelho da Água e do Espírito. Eu sou o pastor José Galvão e tenho um Evangelho para pregar. E você também tem. Antes de tudo, eu quero dizer aos irmãos que, face ao isolamento social durante esta pandemia, não nos está sendo possível ir até o estúdio. Portanto, é uma gravação feita a partir de um smartphone, em casa, sem os recursos audiovisuais que nós temos disponibilizados no estúdio. Mas o nosso trabalho não pode parar. Portanto, queridos, indo direto à nossa mensagem, eu quero pedir a todos vocês que prestem bastante atenção. Embora eu pregue pausadamente, na verdade, o nosso tempo para a volta do Senhor Jesus Cristo requer mais pressa de nós em nosso trabalho. Amém, queridos? E eu quero ler o texto do Evangelho de Mateus, exatamente no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Alguém pode dizer assim para mim, mas pastor, sempre pregando sobre o batismo de Jesus? Sim, sempre pregando sobre o batismo de Jesus e sua salvação. Nós precisamos anunciar a salvação pela fé no Evangelho correto. Não temos mais tempo para ensinar tantas outras doutrinas. Então nos retenhamos na salvação, na justiça de Deus. Amém, amados? Se eu pregar outro tipo de mensagem, vai dar a impressão de que estamos com tempo sobrando, que ainda faltam muitos e muitos anos para o Senhor Jesus Cristo retornar. Portanto, leiamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, entre os versículos 13 ao 17, que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu creio que os amados nascidos de novo já conhecem muito este texto e falam muito sobre isso. Mas há algo que eu quero chamar a atenção, porque acontece exatamente em um rio, o Rio Jordão. E eu quero chamar a atenção de vocês e ilustrar com um fato que vai lhes dar entendimento do que pretendo e quero falar. Numa cidadezinha próxima à nossa, existe um rio. E nesta cidade, eles que eu falo aqui, a administração pública, começaram a construir uma ponte. Foram construir uma ponte para levar até a outra face do rio. Ocorre que, por alguma razão, ou falta de verba, ou má administração, ou, quiçá, eu penso e prefiro que não, por um ato desonesto, a construção da ponte foi interrompida exatamente na metade do rio. E ainda poucos dias atrás, eu passava e vi, a ponte vai até a metade do rio, não chega a outra margem do rio. Queridos, a teologia atual, muitos são os teólogos, salvaguardado algumas poucas exceções, dentro do seio das igrejas do Senhor estão fazendo a mesma coisa.
eles começam a construir uma ponte, mas a ponte só vai até a metade do rio. E se esta ponte só vai até a metade do rio, você não tem uma ponte inteira, ok? Se a ponte não é inteira, ninguém chega de uma margem à outra, tá certo? Ninguém vai de nada a lugar nenhum se a ponte está interrompida à metade. Aliás, vai-se de nada a lugar nenhum se a ponte estiver interrompida na metade. É isso que eu quero dizer. Eu quero chamar a ponte de teologia. A teologia atual, quando apresenta que o Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida, interrompe o caminho. Amados, o Senhor Jesus Cristo, ali no Jordão, é a ponte da qual nós estamos falando. Sabiam pelas profecias que o Senhor Jesus Cristo seria crucificado, e foi, aonde teve uma morte horrenda, sangrenta, muito cruel, onde verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ser purificados em seu sangue e salvos. Mas esse é o outro lado do rio. E do lado de cá do rio, o que aconteceu? Exatamente o batismo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós apresentamos somente o sangue vertido na cruz, mas ignoramos as águas do batismo do Senhor Jesus Cristo e o ato de justiça que aconteceu ali, naquele momento, no Rio Jordão, nós estamos ignorando a ponte. Apresentar somente o evangelho da cruz, o evangelho do sangue vertido, do sangue derramado, que é correto, mas fora da ordem, é apenas mostrar o outro lado da ponte, o outro lado do Jordão. É apenas mostrar a vida eterna e não mostrar o início da travessia para se atravessar o Jordão através da fé no ato de justiça cumprido no batismo de Jesus. Fala-se que meia-verdade é uma mentira, e está certo. A metade de uma verdade não é uma verdade completa, e nós precisamos crer para a nossa salvação no Evangelho completo. E o Evangelho completo inclui o início da travessia sobre o Jordão, que é o ato de justiça cumprido no batismo do Senhor Jesus Cristo, e se completa do outro lado do Jordão, no sangue vertido na cruz. O nosso propósito é completar a ponte. Se lá naquela pequena cidade a administração pública não completou a ponte, deixou pela metade, e se hoje as bancas teológicas e a grande maioria dos pregadores anunciam somente o outro lado e esquecem do início de tudo e apresentam apenas a metade do evangelho, e a metade do evangelho não leva ninguém à salvação, o nosso propósito é dar a todos e totalmente grátis a possibilidade de conhecerem tudo e assim a sua fé possa estar estabelecida numa ponte inteira, de um lado ao outro, desde o batismo de Jesus até a sua crucificação e depois sua ressurreição ao terceiro dia. Amados, quiçá é importante saber sobre isso. Implica a sua salvação e é por amor às almas. E eu quero que você tenha amor ao menos à tua própria alma. E eu quero lhe indicar um livro maravilhoso que vai ensinar tudo para você sobre a razão, sobre o motivo pelo qual Jesus Cristo foi batizado ao cumprir um ato de justiça. Resumindo, neste ato de justiça, quando João Batista batizou Jesus, transferiu para eles todos os pecados da humanidade. Transferiu os meus pecados, os seus pecados, tanto os pecados do passado já cometidos, quanto os pecados do presente que cometemos, como os pecados do futuro que nós ainda nem cometemos. Somente com a fé inteira, completa, poderemos entrar no reino de Deus. Aliás, foi o que Jesus Cristo falou para Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com ele.
Jesus, com muita sabedoria, disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. E lá em 1 João, no capítulo 5, versículos 6, 7, 8, diz que Jesus é aquele que veio por água e por sangue. Não só por água, mas por água e por sangue. Ok? Se Jesus veio pela água do seu batismo para te salvar, se Jesus veio pelo o sangue vertido na cruz em sua morte para te salvar, e se pelo Espírito ele ressuscitou, você tem o dever, por amor à tua própria alma e a promessa de vida eterna que o Senhor Jesus Cristo lhe deu, você precisa conhecer o Evangelho inteiro. Para isso, eu quero te apresentar este livro aqui, ó. É um livro de autoria do reverendo Paul Sejong, lá da Coreia do Sul. Esse livro é distribuído gratuitamente no mundo inteiro, impressos em e-books e audiobooks. São traduzidos em mais de 80 idiomas. Eu vou dar o site no final, você anota, entra lá no site, acessa e faça seus pedidos de livros, ok? Um detalhe: momentaneamente durante a pandemia, os correios internacionais estão parados. Portanto, hoje, se assim o fizer, o pedido é de um e-book ou audiobook. Passado a pandemia, retorne ao site, faça o seu pedido e o receba gratuitamente impresso pelos correios. Um outro livro dele que eu quero recomendar para você: Retorne ao Evangelho da Água e do Espírito. Também como ele, impresso em e-book e audiobook e também grátis. No site que eu vou deixar para você, no final que eu vou dizer para você, você poderá fazer pedido de 2 livros a cada vez que acessar o site. Lá estão 65 livros com tradução em mais de 80 idiomas. Cada vez que acessar, pode pedir 2 livros de cada vez. É importante o nome certinho, o endereço, o CEP certinho, para que na ocasião os correios lhe entreguem. Amados, eu quero voltar a lhe dizer que, se não for pela fé completa da água, do sangue e do Espírito, ninguém entra no reino de Deus. Foi Jesus Cristo quem falou, e se foi ele que disse, incontestável é. Nós queremos apresentar a você o Senhor Jesus Cristo, a ponte, a salvação, que atravessa o Jordão, que mergulha no Jordão, que se levanta do Jordão, que caminha até a cruz, morre lá sangrando. E lá ele diz ao Pai: está consumado, está completo. E o que está completo aqui é porque foi iniciado ali, concorda? Portanto, existe um evangelho completo. E a teologia moderna tem escondido isto de você, propositadamente ou por ignorância, mas a grande maioria dos pregadores escondem isso, pois enquanto isso escondem, lhe mantém, apesar de crente em Jesus, preso na lei de Moisés, que proporciona aos tais alguns benefícios, aos quais nós, que estamos totalmente na graça, abrimos mão e não pretendemos. Tudo o que fazemos é grátis. Olha, você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Isto aqui foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Todos os livros do reverendo Paul Sejong estão plenos e baseados nas Escrituras. Ok? Agora anota aí. Pega uma caneta, dá uma pausa aí no vídeo e anota. Para o Brasil, o site é www.nlmbrasil.com. É N de navio, L de lâmpada, M de mamãe. www.nlmbrasil.com. E o site internacional é www.bjnewlife.org. B de bola, J de Jesus, www.bjnewlife.org.
newlife.org. Sou o pastor José Galvão, mando um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, e vamos juntos. Temos pressa para anunciar o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo já está às portas. Deus a todos mantenha abençoados.